Nós vamos à live de leitura dia 9 de março, domingo, hoje. Esse dia 9 de março. Vamos aqui, continuando aí nos capítulos 20, 21 e 22. Então, diz assim, capítulo 20. Estabelecem-se as cidades de refúgio. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que matar alguma pessoa por erro e não com intento, para que vos sejam refúgio do vingador do sangue. E fugindo para algum daquelas cidades, pôr-se-á à porta da cidade e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Tomarão consigo tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu ao seu próximo com intento e o não aborrecia dantes. E habitará na mesma cidade até que se ponha a juízo perante a congregação. Até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias, então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então o apartaram Quedes, na Galileia, na montanha de Naftali, e Siquém, na montanha de Efraim, e Kiriat-Arba. Esta é Hebron, na montanha de Judá, e da além do Jordão de Jericó, para o oriente. Apartaram Bezer no deserto, na campina da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro que andasse entre eles, para que acolhesse a elas todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se pôr diante da congregação. Capítulo 21. As cidades da tribo de Levi. Então, os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos desse cidades para habitar e os seus arrabaldes para os nossos animais, pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme o dito do Senhor, estas cidades e os seus arrabaldes, e saiu a sorte pelas famílias dos coatitas, e aos filhos de Arão, o sacerdote dentre os levitas, caíram por sorte, da tribo de Judá e da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E os outros filhos de Coate caíram por sorte, das famílias da tribo de Efraim e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E os filhos de Gerson caíram por sorte, das famílias da tribo de Issacar, e da tribo de Aser, e da tribo de Neftali, e da meia tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram aos filhos de Israel, aos levitas, estas cidades, e seus arrabaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão, estas cidades que por nome foram nomeadas, para que fosse dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anak, esta é Hebron, no monte de Judá, e os seus arrabaldes em redor dela. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram a Caleb, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida Hebron e os seus arrabaldes, e Libna e os seus arrabaldes, e Jati e os seus arrabaldes, e Estemoa e os seus arrabaldes, e Olô e os seus arrabaldes, e Debi e os seus arrabaldes, e Aim e os seus arrabaldes, e Judá e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes, 9 cidades destas duas tribos.
E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes, Geba e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes, e Amum e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram a cidade da sua sorte, da tribo de Efraim, e deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes no monte de Efraim, e Gézer e os seus arrabaldes. E Quibizaim e os seus arrabaldes, e Bet-Oron e os seus arrabaldes, 4 cidades, e da tribo de Dan, e Eleque e os seus arrabaldes, Gibeton e os seus arrabaldes, e Ajalon e os seus arrabaldes, Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Tanak e os seus arrabaldes, e Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arrabaldes. E os filhos de Gerson das famílias dos levitas, Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida em Bazã e os seus arrabaldes, e Beesterá e os seus arrabaldes, 2 cidades. E da tribo de Sacá, Quicião e os seus arrabaldes, Deberate e os seus arrabaldes, e Jarmute e os seus arrabaldes, Enganim e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Aser, Missal e os seus arrabaldes, Abidom e os seus arrabaldes, e Elcate e os seus arrabaldes, Reob e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Quede, cidade de refúgio dos homicidas, na Galileia e nos seus arrabaldes, e Amote, Dó e os seus arrabaldes, e Cartã e os seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades, e seus arrabaldes, e as famílias dos demais filhos de Merari e dos levitas foram dadas da tribo de Zebulon. Joquinião e seus arrabaldes, Cartá e os seus arrabaldes, e Dímina e os seus arrabaldes, Naalau e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Rubi, Beza e os seus arrabaldes, e Jaza e os seus arrabaldes, e Quedimute e os seus arrabaldes, e Mefeete e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio e os seus arrabaldes, e Manaim e os seus arrabaldes, e Esbom e os seus arrabaldes, Jazer e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas estas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda estavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas ao meio da herança dos filhos de Israel foram 48 cidades e os seus arrabaldes. Estavam estas cidades, da qual, com os seus arrabaldes em redor delas, assim estavam todas estas cidades. Desta sorte, deu o Senhor Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Então, como Deus disse, que nenhuma palavra falhou de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu. Palavra alguma falhou que o Senhor falara. Os versículos 43 e 45 resultam fidelidade de Deus em cumprir sua promessa feita aos patriarcas, pois a terra prometida estava agora entregue aos descendentes de Abraão. Note que o livro de Josué fala da conquista de Canaã como estando completa e ao mesmo tempo incompleta. Deus foi fiel ao cumprir sua promessa com os israelitas. Contudo, eles tinham que cumprir a sua parte, obedecendo com fidelidade ao concerto. Caso contrário, não possuiriam completamente a terra. Semelhantemente, o novo concerto, Deus cumprirá fielmente todas as suas promessas dirigidas aos salvos. Todavia, eles têm de cumprir a sua parte, vivendo em plena obediência para que o pleno
cumprimento das promessas de Deus e também do seu reino. Se nos faltar alguma coisa no cumprimento das promessas de Deus, a falha é nossa e não do nosso Senhor. O desejo de Deus é dar ao seu povo o reino. Aleluia! Vamos agora para o capítulo 22, que diz assim: Josué abençoa e manda para as suas casas as duas meia tribos. Então, Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e a minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, por tanto tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivestes cuidado da guarda do mandamento do Senhor, vosso Deus, e agora o Senhor, vosso Deus, deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois agora, ide-vos às vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu, da além do Jordão. Então somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou. Que amei ao Senhor vosso Deus, e andareis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos. E guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e despediu-os, e foram para as suas tendas, porquanto Moisés dera herança em Bazã a meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre seus irmãos, daquém do Jordão, para o ocidente. E enviando-os Josué também as suas tendas, os abençoou. E falou-lhes dizendo: votais as vossas tendas com grandes riquezas e com muitíssimo gado, com prata e com ouro, e com metal e com ferro, e com muitíssimas vestes, reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e partiram dos filhos de Israel de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme o dito do Senhor, pelo ministério de Moisés. O altar do testemunho. E vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel juntou-se de toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem contra eles em exército. E enviaram os filhos de Israel, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe, e todas as tribos de Israel, e cada um era cabeça da casa de seus pais, nos milhares de Israel. E vindo eles aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram com eles dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor: que transgressão é esta, com que transgredistes contra Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados. Ainda que houve castigo na congregação do Senhor, para que hoje abandonais o Senhor, será que rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra da vossa possessão é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai
possessão entre nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar, afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema, e não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Assim que aquele homem não morreu só na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: o Deus dos deuses, o Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor, ele o sabe. E Israel mesmo o saberá. Se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor hoje, não nos preserveis. Se nós edificamos o altar para nos tornar de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocaustos e oferta de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes o fizemos foi em receio disto, amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, ó filhos de Ruben e filhos de Gade. Não tendes parte no Senhor, e assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Pelo que dissemos: façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, entre as nossas gerações, depois de nós, nos seja em testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor, diante dele com os nossos holocaustos, e com os nossos sacrifícios, e com as nossas ofertas pacíficas, para que os vossos filhos não digam amanhã aos nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos, quando for que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então dissemos: vede, o modelo do altar do Senhor que fizeram os nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje nós abandonássemos ao Senhor, edificando o altar para o holocausto e oferta de manjares, o sacrifício, fora do altar do Senhor, nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel, que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes transgressão contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E voltou Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes dos filhos de Ruben e dos filhos de Gade, da terra de Gileade, a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel. Os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais de subir contra eles em exército, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben, os filhos de Gade, puseram no altar o nome Ed, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Aleluia. Então aqui finalizamos essa leitura nesse dia 9 de março. E prossigamos em conhecer o Senhor, porque Ele é Deus. Aleluia.